aqui com mais um episódio do Pode Falar em Direito, programa idealizado pelo meu papai, José Feliciano Júnior, e hoje aqui estou eu, Feliciano Neto, e mais um episódio de Mulheres que Inspiram. Hoje estamos tendo a honrosa presença da doutora Rossana Kopf, que vai aqui nos brindar com algumas palavras que vão dizer respeito tanto a aspectos jurídicos, que a gente não vai deixar nunca de abordar esses dramas da vida social, mas por um olhar, por uma lente luminosa do coração, dado tudo que ela tem de vivência a compartilhar conosco a respeito da humanidade nas questões do direito. Rossana, que alegria, que honra a gente ter aqui você conosco. A alegria é minha, né? Rossana, você é uma mulher extremamente multidisciplinar, não é? Você tem certas habilidades que é muito difícil a gente conseguir encontrar nisso numa pessoa só. Então, assim, para que as pessoas que nos acompanham, que nos dão o privilégio de estarem conosco sempre, vendo as nossas entrevistas, os nossos debates, diga para as pessoas, quem é Rossana Kopf? A Rossana Kopf é primeiro nome, né? Esse sobrenome, ele vem da Alemanha. Eu fui casada há muito tempo com um alemão, tenho 2 filhos também alemães. E a Rossana sempre foi, eu estou falando a terceira pessoa, lógico, né? A Rossana sempre foi uma pessoa que batalha. E eu sempre batalhei muito, em tudo. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu tenho que ir com ela e vou até o fim. Então, eu fiz direito e fiz mestrado em direito. O meu orientador foi Michel Temer e tive a honra de tê-lo como orientador. E daí eu consegui uma bolsa de estudo, que eu fiz PUC, né? Mestrado. Consegui uma bolsa e fui embora para a Alemanha. Então, depois, na Alemanha, como o direito é totalmente diferente do Brasil e a Alemanha, então eu tive filhos e fiquei 7 anos com os meus filhos. Sendo mãe, dona de casa, amando, brincando em parquinho, cuidando. Certo. Que era um objetivo. Filho, a gente tem que educar. Não é só ter, né? Eles têm que ter esse amor de mãe. E aproveitar esse momento onde a nossa influência como pai ou como mãe, não é? Isso. É mais receptiva, porque a gente sabe que depois de uma certa idade, cabeça de menina e de menina é difícil de entrar as coisas, hein? Muito difícil. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, ela reclamando. Porque ele tem 6 anos. De calma. Até agora tá ótimo, mas deixa ele crescer um pouquinho. Então, eu fiz psicanálise também na Alemanha e fiz assistente de enfermagem também lá. E sempre escrevi muito. E a minha vida foi também no sentido que tinha uma empresa, a gente tinha empresa juntos, eu e meu ex-marido depois, e o casamento que não deu. Certo. Né? Depois de muito tempo, você vê que você não... que acaba. Sim. Não é o que o amor acaba, porque temos respeito um pelo outro, passamos Natal juntos. Existe o respeito. Sim. Mas a principal coisa para mim, além do respeito, é uma amizade. Né? Então, a gente construiu essa amizade através dos filhos, porque muita gente se separa e existe a alienação parental, existe aquele ódio, tanto do homem quanto da mulher. Sim, as crianças são utilizadas, né, nas vídeos de família, como uma arma de que um utiliza para atacar o outro, né? Às vezes uma pessoa desequilibrada, ou seja o pai, ou seja a mãe, não é? É uma situação muito delicada e ainda bem que você... mas até aí você conseguir um equilíbrio, demorou, lógico, né? Demorou 1 ano até conseguir esse equilíbrio de amizade. Também pela minha espiritualidade, eu orava demais para as coisas ficarem boas, né? No sentido de vamos educar os nossos filhos e vamos educá-los bem, com amor, com carinho. E a gente conseguiu. Eles se criaram na Alemanha ou no Brasil? Na Alemanha. Certo. Na Alemanha. E aí vieram para o Brasil, eles já tinham 14, 15 anos, meus filhos. E depois resolveram voltar. Tanto que
Hoje em dia meu filho é casado, já há 8 anos, minha filha tem um companheiro também dela, né? Então, a vida na Alemanha, para eles, eu sempre disse, é muito melhor do que aqui. Vá, Certo. vá. E esse vá, logicamente, dói, né? Porque aqui eu estou praticamente só, né? Tenho a minha mãe que vai completar agora 90 anos e eu preciso realmente falar com eles todos os dias. Certo. E isso para mim é muito importante. E é muito importante também eu passar o amor para eles. Porque eu passo todos os dias, eu digo para minha filha, para meu filho, eu te amo, quero você feliz. Ah, mãe, fico preocupada, você tá só. Não. Eu não estou só, eu estou com Deus aqui perto de mim. Você os criou e não criou nenhuma amarra sobre eles, e não Não, colocou nenhum peso sobre não, eles a respeito absolutamente de não. você, né? Não. E ao contrário, você tem a preocupação com a sua mãezinha que está aqui e recebe certamente sua atenção, não é isso? Recebe, recebe. Que legal, Rossana. Então, É, assim, porque isso é difícil, porque tem muita mãe, muito pai que bota a culpa nos filhos, né? Por exemplo, na área jurídica, isso aí eu já escutei várias vezes, muito. principalmente em relação às meninas, às moças. Ah, você não pode fazer concurso, ou se for fazer concurso, você não pode fazer um concurso que você vai morar longe. Aí as mães dizem: você vai abandonar a sua mãe? Você vai abandonar o seu pai? E coloca um peso Isso na moça ou até mesmo. no rapaz, não é? É, No sentido de que tem que ficar perto, tem que cuidar e vai atrofiando e colocando não. umas amarras, Pois né? é, mas isso daí eu não fiz com os meus filhos. Você vê como a maturidade é importante, É, eu né? não fiz com os meus filhos. Eu acho que a gente tem filho e eles são emprestados. Nesse momento é um empréstimo de trocas. E Aham. depois a gente solta. Solta esse empréstimo e eles têm que terem a vida deles. Eles têm que saber que eles estão livres para errar e acertar. Sim, Mas a educação que a gente dá é logicamente para os acertos, sim. né? E se o destino aproximar, melhor. Melhor, Ótimo, né? ótimo. Mas a educação que eu dei para os meus filhos era uma coisa assim, fazer a caridade, é extremamente importante para mim. Certo. Desde pequena eu vinha fazer férias aqui no Ceará, levava Aham. para verem orfanatos, ver que a vida que eles tinham era maravilhosa. Sim. E que crianças aqui morrem de fome. Doenças básicas, né? Doenças que Não dá não pra ter. têm aquele cuidado, os pais, as crianças. Eu via e vejo na praça, porque eu faço todo sábado, eu estou ali na Praça do Ferreira, na Praça da Bandeira, Ah, na ACAL, dando alimento para as crianças. Então, meu Deus. e para os pais também. Quando eu vejo uma criança, eu fico, meu Deus, isso dói. Dói porque, graças a Deus, os meus filhos tiveram a oportunidade de crescerem bem. Mas aquelas crianças, não. Tem uma criança que sempre quando eu a vejo, a gente fez o aniversário dela de 1 ano. E hoje ela está com 6 anos e ainda continua na rua. Meu Deus. Então, quando eu vejo a mãe, né, que foi uma dependente de crack, e o pai que estava preso, assim, o desajuste familiar também, isso é muito triste. Eu vejo aquela criança hoje em dia e digo, nossa, a menina já está desse tamanho. E ela com aquela alegria, porque eles têm alegria em Sim. conversar, eles têm alegria em receber aquele alimento, eles têm alegria. Isso, e naquele momento a minha tristeza às vezes apaga. Eu digo, pô, se eles estão felizes, eu também tenho que estar feliz. Isso que você tocou, Rossana, é muito importante ser abordado, porque a gente vê nos programas de televisão, a gente vê nos discursos políticos, muitas vezes discursos cheios de raiva e de ódio contra os criminosos. E obviamente aqui ninguém está querendo defender o crime, não é isso. Mas que por detrás de um agente criminoso, muitas vezes existe uma história muito triste. Muito triste. E que se a gente conhecesse e tentasse compreender isso, talvez em vez de querer jogar mais pedras, a gente procurasse estender mais a mão para a pessoa se regenerar, não é verdade? Com certeza. Eu visito muito os centros educacionais com um amigo meu, né, que é juiz. E eu faço sempre questão de ir. Então, eu vejo aqueles meninos jovens. E isso dói. Quando você vê, você... Nossa, que coisa... E cada um tem uma história de violência, Sim, de abandono. de abandono. Então, muitas vezes eu olho e digo, meu, a gente tem que aceitar essas crianças, lógico, Uhum. e entender
principal coisa é o entendimento daquele menino, por que que ele está ali. Tudo é o desajuste familiar. Sim. E principalmente nessa sociedade que a gente está vivendo, que é uma sociedade extremamente materialista. Né? Uma sociedade do ter, comprar, comprar, comprar. E aquelas crianças, elas veem no dia a dia o comprar, o melhor celular, o melhor tênis. E o que que eles querem? Eles querem também. Associa a felicidade, a Cidade, realização isso. a obter aqueles bens materiais que a traça consome, não é? Que a ferrugem corrói, Isso. coisa que não vale nada. Nada. Quando eu vejo assim, absolutamente não vale nada. E tem pessoas que vivem em função, né, Sim. de um carro importante, de uma casa importante. Isso para mim é zero. Eu sempre digo, olha, eu tenho 3 pares de sapato e 2 bolsas. Meu carro é 2008. E aí? Continuo vivendo. E bem, tranquilo e feliz. Rapaz, é tão bom quando a gente consegue cair em si, né, Rossana, a respeito dessa questão, Muito. de entender que a matéria, as questões que o dinheiro pode comprar, são coisas que vão nos dar certo conforto. Porque é melhor ter um carro do que não ter. É. Mas, ao mesmo tempo, compreender que a felicidade não é aquilo ali, que aquilo é só o meio de alguma missão que todos nós temos Que aqui. todos nós temos. E a gente pode cumprir essa missão e ser feliz andando de carro, andando de avião, andando de lancha, Andando de bicicleta, ônibus. Pronto. levantando um carrinho de mão. Andando de ônibus, andando de metrô. Na situação triste que muitas vezes a gente vê aqui nas ruas de Fortaleza, não é? Nosso programa vai para várias cidades, vários estados, né? Mas no momento nós estamos em Fortaleza. Pessoas carregando carroças, né? Como se fossem animais, juntando material para reciclar. E pessoas idosas também, né? Às vezes com criancinhas na carroceria, porque não tem com quem deixar. Não E é? pessoas idosas, isso é muito triste. Assim, sem condições e ao mesmo tempo, mesmo assim, apesar de ser uma cena que não deveria ocorrer, um ser humano não devia ter de passar por isso, mas às vezes a gente vê pessoas rindo, felizes, não é? Felizes. Felizes. E tem muito a nos ensinar, não é? Muito. Olha, um lugar que eu aprendi muito foi na Índia. Ai, tu teve na Índia? Que legal, conta! Conto. Eu tive na Índia, foi o meu primeiro aniversário em 2019, antes da pandemia. Eu queria passar um aniversário só. Eu queria passar um Natal só. E até perguntei para os meus filhos, né, antes de programar tudo. Quer ir comigo? Sim. Deus me livre. Mãe, não tem nem perigo de eu ir para aquele lugar. Tá bom, então eu vou. E fui. E cheguei lá com 5 mudas de roupas, sabe? E aquilo dali, quando eu cheguei em Delhi, era como se eu já tivesse naquele lugar há muito tempo. E aí fiz um voluntariado. Eu passava roupa no meio da rua e trabalhava também num Sikh, não sei se você sabe o que é. Não. Aquela religião que eles têm um turbante alto, os Sikhs. Tipo que eles fazem aquelas meditações, de entrar em alfa, essas coisas. Isso. Que chique. Aí trabalhei também, né, para eles, mas era um trabalho voluntário e fazia alimentação, que era uma chipata. Chipata quer dizer como se fosse uma panqueca. Certo. E sopa. Então a gente dava alimentos para 70 mil pessoas por dia. Meu Deus. Haja gente para comer, haja gente para fazer, né? Muita gente. Era um voluntariado muito grande. Ficou quanto tempo lá? 2 meses e meio. 2 meses e meio. E tu ficou em hotel? Como foi? Eu fiquei no hotel de $3. Sempre procurava os hotéisinhos mais baratos, de $3. E como eu não como carne, né? Sei. Então a alimentação era muito boa para mim, porque era só verdura, 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 verdura. Então, Que legal. Assim, então tu ficaste em hotel 2 meses e meio na Índia e conheci 12 cidades. Eita. Fiz o Rajastão todo. O que é o Rajastão? O Rajastão é uma parte da Índia onde tem cidades como Jaipur, Udaipur. São várias cidades da Índia, onde Varanasi, Agra, onde tem o Taj Mahal. E várias cidades que eu conheci, eu vi que a pobreza, como dizem, tu foi fazer voluntariado na Índia, mas também faz aqui no Brasil. É outro tipo de voluntário. Sim. É outro tipo, as pessoas têm uma espiritualidade incrível na Índia.
O povo é maravilhoso, eu fazendo propaganda aqui da Índia, porque eu acho que as pessoas Sim. têm que irem para a Índia. E aquela experiência, para mim, é uma coisa que eu jamais vou esquecer da minha vida. Não, é um dos berços da humanidade, né? A Índia foi um dos primeiros locais do mundo onde os historiadores dizem, né, que passou a ter civilização de alguma forma organizada. E o berço da espiritualidade. O berço da espiritualidade. Então, assim, eu fiquei 2 meses e meio fazendo voluntariado e rodava e girava a Aí tu Índia. saiu de Fortaleza, Aí eu fui para Frankfurt, cheguei em Frankfurt, peguei um voo para Nova Delhi. Istambul, não, Istambul. De Istambul, peguei um voo são 7 horas, Nova Delhi. Nova Delhi. Legal. E ali cheguei, e ali fiquei, e ali amei, e adoro, e não vejo a hora. Tem dias que eu fico, meu Deus, eu tenho que voltar para aquele lugar. Porque é muito lindo, e principalmente você vê a espiritualidade das pessoas. Lá eles são todos, assim, crentes nessa questão do karma. Todos. Assim, é uma Todos. coisa bem comum lá, Bem essa comum, percepção. porque na realidade é aquela coisa, o que você faz aqui, você paga, né? Sim, Não é pagar. A lei do retorno, ela existe. sim. E eles vivem também com essa história. Ah, eu tenho que fazer. Eu não estou dizendo que na Índia não tenha bandidos, eu não estou Sim. dizendo que não tenha roubos. Eu não passei por nada disso, sabe? A minha situação era totalmente diferente. Eu estava na Índia só, eu não fui em grupo. E, logicamente, que antes de ir para a Índia, eu li bastante para entender um pouco a mentalidade. Certo. E fui já preparada como eram os indianos. Não se pode vestir blusas com manga curta. Então, eu já Sim. fui preparada, já era, para mim, já era uma indiana. Sim. Porque você tem que respeitar a cultura do outro. E tu se comunicava lá em que Em língua? inglês. Inglês. É. Que legal, Rosana. Isso. E quando não era em inglês, que muitos lugares pequenos, como Udaipur, Jaipur, eles não têm aquela facilidade do inglês. Então a gente se comunica com mímica, Gestos, com sorrisos. com sorrisos, porque você Né? sorri para e os indianos, eles são muito simpáticos, tanto os homens quanto as mulheres. Então, assim, você sorrir já é abrir uma porta, Sim. né? Você está abrindo aquela porta. E foi, como eu acabei de falar, foi uma experiência linda. Que legal, Rosana. E tomei banho no Ganges, que Oh. nossa, do lado de cadáver. Aí depois tomou outro banho, né? Não, e o cabelo nem caiu, não tive berço de pele, nada disso. Mas tomou banho no Ganges? Tomei. Ah, quem toma banho na Barra do Ceará vai falar do Ganges. Tô brincando. Mas assim, foi uma experiência única. E me diz outra coisa, assim, na percepção que você teve, aproveitando que você está relatando essa sua viagem que é tão, assim, interessante, você reparou que a dificuldade social lá é como no Brasil, é pior, é menor ou é diferente? Qual é a sua perspectiva, já que você conhece essas duas realidades? Em algumas coisas iguais. No interior da Índia é igual. Sei. A pobreza é igual. Mas eu não vi, assim, casos como eu vejo aqui, de pedofilia, de incesto. Esse eu não vi. Sei. E nem escutei, porque eu falava muito com as pessoas. Uhum. Eu sou muito curiosa, né? Então eu queria saber como era realmente. E não, é bem diferente daqui. Agora, enquanto a sustentabilidade é difícil lá. Tipo, a organização das cidades aqui, em tese, é mais desenvolvido. É, muito mais, muito mais. Mas em termos de medicina, eu achei muito desenvolvido. Eu tive doente também lá, Sim. lógico, porque o ar é muito poluído. Então eu tinha muito problema de garganta. E isso dá. E lá não existe essa coisa do antibiótico, né? Não que eu queira falar mal de antibióticos. Mas eles tratam tudo homeopaticamente. Com cápsula. Produtos naturais. Só. Reforço de vitaminas, Isso. alimentação mais direcionada. E é muito difícil também que eu vi os indianos ficarem doentes.
Eu aprendi até banana, eles comem com curcuma, que curcuma é o nosso açafrão. E eu aprendi a comer banana, mamão, abacate, tudo eu como com curcuma. Que legal. Eu boto no arroz, refogante faz. Como 3 vezes por dia curcuma no café da manhã. Banana, curcuma. Pozinho em cima. Com pozinho, uma colherzinha e coloco o pó. Almoço, logicamente, verdura, curcuma. E diz que faz muito bem, né? Que é anti-inflamatório, que aumenta a imunidade, então né? você não vê na Índia ninguém sem comer curcuma. Todos os lugares. Foi uma coisa que eu aprendi que eu amei lá. Legal. Né? Então, assim, viajar é uma coisa que eu gosto muito. E hoje, Rosana, você é colunista, né? Você escreve. Escrevo, em 3 artigos. jornais. Quais são as temáticas dos artigos que você escreve para os nossos acompanhantes saberem? Olha, eu escrevo no jornal. Posso dizer o nome? Pode, claro. Eu escrevo no jornal do bairro Antônio Bezerra, onde não tem um tema. Não, é o que vem na minha cabeça. Você tem uma liberdade editorial de abordar qualquer tema. Escrevo no Jornal do México, do estado de Ceará também, que é um jornal que eu escrevo mais sobre síndromes, o comportamento, bipolaridade, porque a bipolaridade, ultimamente, ela está subindo bastante, né? Então, assim, escrevo sobre transtornos, né? E escrevo no jornal O Otimista. Que legal. E qual é a frequência? Semanal, mensal? Não, semanal. Semanal. Todas as quinta-feiras no jornal do bairro Antônio Bezerra, dia de sábado é no Jornal do México, dia de segunda é no Jornal O Otimista. E hoje em dia, qual é a sua atividade, o seu trabalho? Bom, eu estou, coordenadora de políticas públicas do município de Horizonte. Fui durante 8 anos coordenadora do município de São Gonçalo do Amarante. Sim. E antes de São Gonçalo também dava palestras em Maranguape, cidade do nosso Chico. E o que é que eu faço no município? Eu cuido. A questão, você sempre está vinculado então à questão social das municipalidades que você já desenvolveu os seus trabalhos. E também aos dependentes químicos. Sim. Que é a minha especialidade. Eu fiz um curso de 6 meses na Itália, em Rimini, em San Patrignano, que é uma comunidade terapêutica grande, onde eu convivi com muitos dependentes químicos. A dependência química, hoje mesmo eu estava conversando com esse grupo que eu fui visitar, né, nessa comunidade que esse meu amigo abriu, e é uma doença, né? A gente não pode tirar que é uma doença incurável, progressiva e fatal. Você tem a concepção de que se trata de uma doença incurável? Incurável. Que o indivíduo que eventualmente já esteja dependente, o que ele pode fazer então para... Não, o que ele pode fazer é sempre o só por hoje. Eu não sei se você sabe, existe um programa dos 12 Passos no NA, que ele tem uma programação de só por hoje eu estou bem. Sei. Porque as recaídas, elas existem. O dependente químico, ele não pode socialmente tomar uma cervejinha. Ou não pode socialmente usar outro tipo de droga, né? Porque as drogas, elas... abrem portas para outras. Existe, por exemplo, o álcool para mim é uma das piores drogas. Por quê? Porque é livre na nossa sociedade. Ela não é ilícita. Ela deveria ser, mas ela é lícita. Acessível, né? Acessível. O preço é pouco. Porque uma garrafinha de celular, aquelas cachaças, né? Se eu não me engano, ela custa R$5. E outra coisa que é muito acessível é o crack. O crack. É muito... E eu posso afirmar do que eu vou lhe dizer. 99% das pessoas que estão morando na rua, elas são dependentes de álcool ou outras drogas. Geralmente foram para a rua porque fica insuportável o convívio familiar tendo a dependência, né? Assim? Né? Ou não? Não, eu vejo assim, existe a dificuldade do convívio familiar,
Mas se aquela família realmente quer tirar os filhos, o filho ou a filha da droga, ela faz qualquer coisa. E saem, porque eu conheço famílias de baixa renda e famílias Sim. que têm um poder aquisitivo muito grande, que realmente conseguiram tirar os seus filhos das drogas. E com internações de 20 internações, 15 internações, que você olha e diz, ele não sai mais, mas ele sai. Rosana, considerando a tua experiência nessa questão, a gente vê que se discute muito na mídia, no aspecto jurídico, a questão de internamento compulsório. O que é que você acha disso? Ó, a minha opinião, eu sou totalmente contra. Totalmente contra. E sempre digo, em qualquer lugar que eu vou, que tenho entrevista, eu sou contra. Porque eu acho o seguinte, a partir do momento que você tem um dependente químico dentro de casa, e você vai amarrá-lo e levar para uma comunidade, não para uma comunidade terapêutica, mas para uma clínica, ele está afastado do lar. Por quê? É o que ele pensa. Eu estão me colocando numa prisão. Eu sei. Por que eu estou nessa prisão? Estou sendo jogado fora, né? Então ele fica ali 3 dias, 4 dias. E depois desses 3 dias, 4 dias de abstinência, eles ficam 10 dias, eles saem e eles continuam tudo de novo. Então o ciclo de você amarrar uma pessoa já dói. Para mim, Sim. eu estou dizendo para mim. Tem pessoas Sim. que são totalmente a favor. Ah, mas dentro de casa ele pode matar o pai, a mãe. Pode. Ele pode fazer Sim. tudo. Mas você amarrar, levá-lo, e de repente ele está ali. E aí? Ele vai voltar. Sim. Você tem que saber que depois de 10 dias ele volta. Então é muito difícil. As pessoas sempre falam, eu respeito quem é a favor, mas isso é a Rossana. Eu sou Sim. contra porque eu acho que a recaída, ela vem várias vezes pela internação involuntária. Mas aí eu te pergunto, numa situação que o indivíduo esteja realmente refém do uso da droga, né? Totalmente sem condições de procurar uma ajuda. O que é que se pode fazer então numa situação como essa? Que ele não quer internação, né? Ele não quer internação e tá dependente. É esperar, o que é que você acha? Oração, porque a gente sabe que a oração funciona. Funciona. E assim, muita gente às vezes assim, questiona isso como se a gente tivesse assim, querendo debochar da situação, mas Não. é um dos principais remédios, eu penso que seja esse. Não, mas isso eu tenho certeza. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, né? A oração. Porque orar não é Ave Maria, blá, 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 Pai Nosso, blá, blá. Não. Né? Orar é você ter o religare com Deus. É muito bom você ter essa ligação com Sim. Deus. Então, eu acho que orar vale. Você pedir a Deus pelo seu filho. Eu conheço mães que acordam 2 horas da manhã e elas ficam de joelho, orando. Não é fazendo prece, é orando. E tem mães que conseguem. Mas lógico que cada caso é um caso. Sim. Entendeu? Você não pode pensar, porque meu filho, ele tem que ser interno. Ele não será interno por mim. Não, às vezes assim também pode ser. Ele não será interno por mim. É porque o que eu noto também, né? A gente vê isso. Com qualquer familiar difícil, infelizmente, em vez de lutar por ele, a pessoa quer se livrar. É o que acontece. Quer se livrar. Né? E ao mesmo tempo, eu acredito que também possam existir situações em que, de fato, a pessoa pode ser perigosa, né? Pode ser por uma questão médica. O médico dizer, olha, tem que internar, pelo amor de Deus. Pronto. E não tem leito. Né? Não existe, né, leito? Esse é um dos grandes problemas. Porque não existe leitos em hospitais. Próprios para dependentes químicos, só 2 vagas. Se você... Pouquíssimo, é 0. Sim. Então, você tem que internar em clínicas que custam R$22 mil por mês. Meu Deus, tudo isso. Existe mesmo. Existe. E é sim. cara assim, tem gente lá. Lotada. Lista de espera. Minha Nossa Senhora. Lista de espera. R$22 mil por mês. Outras que custam 10, outras que custam 8. Com plano de saúde você paga 6. Sei. Mas isso é por mês. E quem não tem condição? Nós temos 26 comunidades terapêuticas que são abrigadas, eu digo sempre isso, abrigadas pelo governo federal. E
tem que ser um modelo, né? Hum. Para você ser abrigada pelo governo federal, você tem que ter um modelo de comunidade terapêutica. Certo. Então, essas comunidades que estão abrigadas dentro do estado de Ceará, eu vou lhe dizer uma coisa, elas funcionam muito bem. E se não fossem essas comunidades terapêuticas, eu acho que a gente estaria numa situação bem mais difícil. Então, assim, para então a gente deixar bem claro, numa situação como a gente vê essas notícias aí de pais desesperados ou não, assim, o que é que você sugeriria? Qual o conselho que você dá para um pai e para uma mãe que está com um filho dependente químico? O que é que eles podem fazer? Primeiro de tudo, conversar e não obrigar. Conversa, obriga, abre o coração do filho, né? Porque você tem que abrir o coração da pessoa e Certo. abrir o seu. Sim. O pai tem que abrir o coração dele, a mãe também, e principalmente o dependente, para ele já é mais difícil ele abrir, porque ele já vem de problemas dentro de casa, briga dentro de casa, ele briga por R$ 2, porque a pedra custa pouco, R$ 5, se eu não me engano. Então ele já briga dentro de casa, ele já quer alguma coisa, né? Já tem essa confusão toda. Mas é os próprios pais. Como eu trabalho no município, onde eu já internei muitos, mas olha, muito mesmo, sabe? Mais de 300 jovens. Então eu vejo que tem pais que realmente têm conversas de, mas eu quero internar involuntário. Comunidade terapêutica não aceita involuntário. Só clínicas, e é o que eu digo. Não aceitam, e clínica custa. Sim. Então é preparar se ele realmente quer ir. Porque quando ele não quer ir, não adianta, é o que eu falei, ele vai recair. No aspecto jurídico, para internar compulsório precisa de um laudo médico, não Do precisa? laudo médico e o juiz, né? É necessária autorização né, judicial. Isso mesmo. Assim, administrativamente não se consegue. Não. Meu Deus. Não. E principalmente se for adolescente. Sim. A dificuldade é muito grande para adolescente. A adolescente que eu falo é 16 anos, porque Sim. não temos no estado de Ceará, eu acho que no Brasil, só em São Paulo, uma clínica que está com crianças de 13 a 17 anos. Meu Deus. Mas no Ceará não temos, só em São Paulo uma. E a droga tá aí, aberta, livremente o álcool tá aí, as crianças. Eu não consigo entender como é que um pai sai e oferece bebida pro seu filho. Só faz mal, né? E assim, eu não consigo, pode ser um preconceito meu, mas eu não consigo entender. Né? Vamos almoçar e de repente esse vamos almoçar, vamos tomar uma garrafa de vinho e baixa a garrafa de vinho e oferece o filho. E até mesmo existe filho que já tem dentro a adicção. Sim. E o pai sabe da adicção e se comporta de maneira que não deveria se comportar. Irresponsável, né? Não tem noção. É que a gente vive, talvez, Rossana, assim, acho que não agora, né? Acho que desde sempre, desde que a gente é gente. Assim, as pessoas, em vez de procurarem consertar seus próprios conflitos, procuram se iludir, não é? E a bebida e a droga meio que, assim, faz a gente se esquecer daquilo que a gente tem que melhorar e, de alguma forma, distrai a nossa mente. Infelizmente, assim, assim, a impressão que eu tenho é que para lutar contra isso é necessário muita força de vontade da pessoa. Muita. Bastante. E considerando aquilo que eu acredito, que eu entendo que você também acredita, não é? Assim, a influência de pessoas que a gente não está vendo, né? De obsessores. Isso. Muito. Que assim, trocando em miúdos, né? Assim, eu acredito muito, e eu já li isso, né? Que a gente sempre tem pessoas perto da gente. Sempre. E as pessoas perto da gente que a gente não está vendo, pessoas que ou querem muito bem a gente, ou por alguma razão gostam de estar perto da gente, tem a ver com aquilo que a gente pensa e com o que a gente faz. E que quando o indivíduo, por exemplo, é viciado em bebida alcoólica, alguém que já foi para o céu, que está desencarnado, mas ainda está muito apegado à matéria, ainda dependente do álcool, ele procura ficar perto de pessoas que tenham Com esse certeza. tipo de fraqueza, porque seria uma forma de ter novamente aquela sensação, Isso. né? Meio que se acopla, né? Tem uma Isso. certa assim, afinidade. Então o indivíduo desencarnado, apegado à matéria, ele quer ter a sensação da bebida alcoólica, daquela
perturbação mental que o álcool proporciona e consegue isso. Consegue. E às vezes não tem nada nem contra nem a favor do indivíduo. Ele só quer usar o indivíduo como uma ferramenta para satisfazer o próprio vício dele, É assim que funciona. que ele carrega até no mundo espiritual. Olha, eu fazia mesa mediúnica, Sim. né? E deixei de fazer porque eu era bombardeada. Eu era atacada. E quem fazia com a gente, né, via, eu saía destruída. Sim. Fisicamente e mentalmente. Eu chegava em casa e dizia, não vou conseguir, não vou conseguir mais, não vou conseguir. Até que demorou, agora eu não quero mais. Para quem não sabe, mesa mediúnica é reunião de pessoas que, com base no evangelho, procuram auxiliar pessoas que estão aqui vivas, encarnadas, e também pessoas que estão desencarnadas. É a possibilidade que se tem de conversar e de orientar um espírito que esteja precisando de auxílio, no sentido dele poder pegar um rumo bom. Porque a impressão que muita gente tem, né? Ah, desencarnou, faleceu, ou eu vou para o céu, ou vou para o inferno, ou vou para o purgatório. Não. A gente vai continuar mais ou menos como a gente está. Isso mesmo. Mas se tiver muita pegada à matéria, aí pega ruim. Porque imagina você desencarnar, ser viciado em álcool e continuar viciado em álcool. Continuar sentindo dor, sentindo fraqueza, não é? Então, a mesa mediúnica é um trabalho que as pessoas aqui que estão encarnadas fazem para ajudar tanto quem eventualmente esteja sendo influenciado a beber, nessa hipótese, podem ser outras influências. Outras influências também. Não é? Mas é um trabalho de caridade, de amor, que as pessoas que participam, que têm essa sensibilidade, como você estava relatando, né, Rosana, saem desgastadas. Desgastadas. E principalmente, como eu trabalho com dependente químico, eles me atacavam demais. Cada mediúnica para mim era, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Tanto que depois de um tempo eu digo, não vou mais. E uma amiga minha, né, que é praticamente a dona do Centro Espírita de Coisas, mas você tem que ir. Eu digo, não vou. Eu não vou porque eu não aguento mais. Eu chego em casa destruída. E cansa, tem um momento que você fica cansada realmente, né? Sim. É isso que eles querem? É isso que eles querem. Assim, no caso, quem estiver atrapalhando, né? E eu atrapalho. Tem uma cena muito emblemática no filme O Exorcista, que nada mais é do que uma possessão, uma obsessão, uma obsessão tão potente, tão grave, que o espírito desencarnado consegue, ruim, né? Perturbado do juízo, né, consegue de fato dominar a pessoa que está encarnada. Que a meninazinha incorporada, ela começa a ofender o padre e falar coisas da vida íntima do padre, exatamente para ver se estimula o padre a não querer ajudá-la, porque ajudar a criança que está possuída. Sim. Então, assim, eu acho interessante essa abordagem, viu, Rosana? Porque muitas vezes a gente convive com pessoas do nosso círculo, pessoas, parentes, vizinhos, amigos, etc., que de vez em quando a gente quer ajudar alguém, é a pessoa que a gente quer ajudar, você vê nem pra quê, ofende a gente, esculhamba a gente, eu lá vou fazer coisa por isso, e na verdade é só uma inspiração de alguém que está dominando ela pra querer te afugentar. E a gente tem que lutar por amor, né, não? Muito. Olha, eu sou bombardeada, principalmente nas redes sociais, porque eu posto, né? Certo. Eu posto meu trabalho dia de sábado, dou comida para os moradores de rua, vou a 5 praças. Mas por que eu posto? Eu estou dando uma satisfação até. Por que eu posto? Porque aquilo dali que está sendo dado, ele foi doado. Sim. Então eu tenho que mostrar para o doador que eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou doando aquele alimento para as pessoas. Outra, cadeiras de roda. A pessoa que me doa a cadeira de roda, eu tiro a foto e posto, porque eu estou recebendo a cadeira de roda e eu vou dar para uma pessoa que precisa. Sim. As pessoas se incomodam com o bem. Elas não deveriam se incomodar. Não. Elas acham normal o mal. Vamos fazer maldade, vamos fofocar, vamos falar de futilidade. Criticar, jogar pedra. Então vamos pisar. fazer mal. Eu tive um projeto que foi assim, para mim foi maravilhoso. Eu saí num jornalzinho que se chama Caçadores do Bem. Gostei do nome. Eu amei.
Então, os Caçadores do Bem é um projeto, né, das redes sociais que eu entrei, mas entrei porque eu estava afim de fazer alguma coisa. O que é Certo. que eu fiz? Muitos livros, como eu adoro ler, então eu peguei muitos livros meus Hum, e dei. Ia nas estações de ônibus, sim. terminais, Tem uns estantezinhos, né? tem umas estantes. Não, eu entregava às pessoas Ah, que mesmo. legal. Aqui, ó, leia. Vai sair agora. Leia, leia. Sabe? Isso daí é uma forma de você também incentivar a leitura. Sim. Então, meus livros, a Conhecimento. maioria, eu era muito apegada aos meus. Não, meus livros eu nem empresto. Eu sou ciumento, quero ter uma estante bonita, uma biblioteca legal. Dei tudo. Eu tô tentando fazer isso lá em casa. Eu não sei Eu se Deus quiser dei. vai dar certo. Eu dei tudo, porque eu sempre penso assim, quando eu vou a um velório, eu vejo aquele símbolo do caixão, né? Eu digo, ó, nem tem gaveta, né? Pode levar nada. Mal cabe a pessoa, mal Mal cabe. cabe a pessoa, não tem nem gaveta, a gente não pode levar livro, a gente não pode levar uma Land Rover, ou a gente não pode levar uma bolsa, então a gente não pode levar nada, então... Ô, Rosana, assim, olha, esse teu compartilhamento, assim, ele é muito enriquecedor, sabe? As pessoas precisam ver e ouvir depoimentos como esse teu, não é? Que servem de inspiração, que, a meu ver, traçam o caminho da felicidade da pessoa aqui nesse plano, viu? E assim, eu peço licença para ti, porque eu estou gostando muito desse nosso diálogo, para a gente encerrar esse bloco, mas já já a gente vai iniciar um novo bloco aqui com a Rossana Kopf, falando coisas sobre o céu, a terra, não Isso, é? E outras belezas que a gente pode compreender na questão jurídica e do comportamento humano, que tem tudo a ver com todo tem, mundo. é verdade. Então, obrigado, pessoal. Já já a gente retorna.